paz do Senhor Jesus esteja em teu coração. Neste vídeo nós vamos estudar sobre as qualidades do obreiro aprovado, segundo a palavra do Senhor, que venha a ser de grande edificação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos para o vídeo. Qualidades naturais. Coragem. Coragem é aquela qualidade de espírito que capacita os homens a enfrentar o perigo ou a dificuldade com firmeza ou sem medo, sem depressão mental. Coragem também pode significar a disposição e a ousadia para enfrentar, mesmo com medo, aquilo que está lhe amedrontando. Então, coragem não é somente ausência de medo, porque às vezes acontece, a pessoa não está com medo nenhum, está cheio de coragem, sem medo nenhum. Mas o que mais impressiona é a pessoa ter coragem para enfrentar algo, mesmo tendo medo. Certo? Algo que está amedrontando ela, é ver que é algo muito difícil, né? Que ela pode ser lesada, enfim, mas uma dificuldade muito grande, mesmo assim ela resolve enfrentar. Isto é uma grande coragem. E Paulo fala sobre isso. Paulo tinha muita ousadia, porém, ele fala, quando ele foi chegar em Corinto lá, a primeira vez, né? Para começar a pregação do Evangelho, ele falou que estava com muito medo, temor e tremores, porque a pressão espiritual era muito grande, uma cidade promíscua, a responsabilidade apostólica era enorme, enfim, ele estava com uma guerra terrível, fora as perseguições dos judeus, inimigos do Evangelho de Cristo, né, que perseguiam ferozmente o apóstolo Paulo. Ele era um ser humano limitado como eu e você, mas cheio da graça de Deus e enfrentava as circunstâncias mesmo tendo medo. Então coragem não é só ausência de medo, é também, mesmo com medo, ter a ousadia para enfrentar o problema. Isso é uma grande coragem, né? Então isso deve fazer parte de todo cristão, é claro, mas principalmente dos obreiros, que são exemplo do rebanho. Diligência, cuidado ativo, presteza em fazer alguma coisa, zelo, esforçar-se. Devemos fazer a obra de Deus com zelo, com dedicação, com esforço. É oferecer a Deus o nosso melhor, né? A Bíblia diz que ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente, que Deus não tem prazer nele, será reprovado pelo Senhor. Muito sério, irmãos. Porque as coisas materiais a gente faz o melhor, no trabalho, fazendo uma faculdade, um curso, né? Agora, cozinhando. Agora, quando é para Deus de qualquer jeito, de forma alguma. Para Deus tem que ser o melhor. Disciplina, sujeição das atividades instintivas, relativa ao instinto, né, refletidas. Procedimento correto, obediência à autoridade. Tem a ver aqui com organização. Ser disciplinado é ser organizado. 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, Paulo escreve assim: fazei tudo com ordem e decência. Não, tudo que foi feito na obra do Senhor é com ordem, com decência. Deus é o herdeiro. Deus é totalmente organizado. Você pode observar na sua criação. Você pode observar na sua palavra como que Deus é organizado em tudo. Irmão, se você fazer algo desorganizado, não vai. Tem que fazer 2, 3 vezes a mesma coisa. Não tem bom resultado. Né? Na questão financeira, a pessoa desorganizada leva prejuízo, às vezes mesmo ganhando bem. Certo? E gasta além do que pode. Uma empresa, por exemplo, se for desorganizada, pode ter um grande faturamento, mas vai começar a gastar além daquilo que era necessário devido à desorganização, comprando o que não precisa, certo? Gastando de forma desordeira. Na obra de Deus, se não for com organização, vira bagunça com relação ao horário, com relação aos eventos que forem sendo feitos, que forem sendo desenvolvidos, né? Entre as pessoas, se não houver uma organização, uma ordem, vira bagunça. Então, na obra de Deus aqui, ó, o obreiro tem que ser disciplinado, organizado, certo? Também envolve obediência à autoridade, porque tem que ter organização, uma liderança para que organize. Se não obedecer, vira bagunça também, né? Dignidade, modo de proceder que infunde respeito, honra, grandeza moral. Com certeza, irmãos. Nem comentar aqui, né? Todo obreiro e qualquer cristão tem que ter dignidade. Ter uma pessoa de respeito, de honra e grandeza
moral. Sabedoria, conhecimento da verdade, instrução imensa, razão, justo conhecimento natural adquirido das verdades, moralmente morais, saber, doutrina, ciência, totalidade dos conhecimentos adquiridos, a faculdade de fazer-se uso do conhecimento, uma combinação de discernimento nas Escrituras, o julgamento justo concernente à verdade moral e espiritual. Isso aqui é adquirido com a experiência. Só que a sabedoria de Deus era uma capacitação sobrenatural, que ela vai desenvolvendo na vida do cristão com o passar dos anos. A pessoa vai buscando conhecimento, vai colocando em prática, né? E Deus vai capacitando a pessoa a desenvolver esta sabedoria, ou adquirir cada vez mais e buscar a sabedoria que vem do alto. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Fala exatamente sobre isto, para buscarmos a sabedoria constantemente, que vem de Deus, né? E Deus vai nos dar essa sabedoria na prática. Tem a parte teórica, que é a sua palavra, e a parte vivencial. E aí, conforme nós vamos vivendo, conforme a palavra do Senhor, vamos tendo cada vez mais desta sabedoria. Tato tem a ver com sensibilidade espiritual. O tato é aqui, o toque, né? O sentir aqui. Porém, isso é natural. Agora, vamos trazer a aplicação natural e espiritual, porque o tato também tem a ver com sensibilidade espiritual. Percepção aguda do que é conveniente dizer ou fazer em uma situação difícil ou delicada, sem melindrar, magoar o sentimento dos outros. Delicadeza, discrição, é saber como se portar e agir. Tato é ter essa sensibilidade. Tem a parte espiritual, como eu disse, né, para discernir as coisas, e tem a parte natural. E não é só o tato, não significa o tato aqui no sentido do toque do corpo, mas uma questão de atuação, de relacionamento, de interação, de modo de agir. Olha aqui, irmãos, percepção aguda do que é conveniente dizer ou fazer. A pessoa tem essa sensibilidade, esse discernimento de como agir, de como falar, de como proceder. A discrição tem a ver com prudência, a qualidade daquele que sabe guardar segredo, ato de discernir. A palavra prudência define tudo aqui. Cautela, precaução, pensar antes de agir ou falar. Então a discrição vem de ser discreto, mas o sentido aqui, ó, de ser prudente. Discreto não é somente ficar isolado, não. Discreto é estar no meio, né? Mas ser prudente na forma de agir, de falar, com cautela. Tem muito a ver com tato também, né? Mas ser prudente e discernir as coisas é muito importante isso, irmãos. É o que muitas vezes falta na vida do cristão. A prudência. Ele não é prudente, sai falando o que não deve, ou fala fora de hora, ou toma uma decisão precipitada. Devemos ser prudentes, né? E na obra do Senhor, essa prudência é fundamental. Cortesia, civilidade, reverência, polidez, urbanidade, cumprimento, homenagem. A cortesia também tem a ver com ser educado e respeitar, né? Ser uma pessoa respeitosa, saber tratar bem as outras pessoas. O apóstolo Pedro, trazendo orientações, ele fala exatamente sobre isto. Para sermos amáveis, afáveis, né? Corteses, educados para com os nossos irmãos, para com o nosso próximo. Asseio, limpeza, higiene, correção. Correção significa estar de forma correta, ou seja, tanto na vestimenta quanto no proceder, no modo de falar. E a limpeza e higiene, irmãos, né? Dente escovado, cabelo penteado, perfume, uma boa vestimenta, não com exagero, irmãos. Com moderação, com equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. Agora, roupa toda amassada, irmãos, não. Pode ser uma roupa simples, porém, uma roupa bem passada, né? Limpa. Também ornando, vamos dizer assim. Não, né? A pessoa usa o paletó de uma cor, a camisa colorida dentro, a calça de uma outra cor destacada. Fica aquele, né? Parece o Falcão lá, aquele cantor humorista, né? Só vive colorido. Não, moça. Devemos estar de uma forma, ainda mais o obreiro aqui, que vai estar se apresentando, né? No trabalho da igreja, de uma forma que esteja ornando, organizado.
Pontualidade. Sem nem comentar, né? Infelizmente, muitas pessoas atrasadas, somente para as coisas de Deus. Quando é para as coisas materiais, irmãos, faz um esforço tremendo para cumprir o compromisso. Mas quando é para as coisas de Deus, é aquele relaxo que nós não vemos agir dessa forma. Desagrada ao Espírito Santo. É compromisso. Se vai começar às 7 horas, vamos estar antes das 7, certo? Ainda mais um obreiro que está, por exemplo, na escala, mais ainda, que tem uma responsabilidade para recepcionar, ok? Então, a pontualidade, ela é fundamental na obra do Senhor, na vida de um cristão. E isso vai refletir também em todos os demais outros compromissos que ele tiver. Integridade e sinceridade. Integridade, ser reto, justo. E sinceridade, verdadeiro. Irmãos, sem nem comentar, né? Todo cristão, especialmente os obreiros, tem que ter integridade, ser reto e justo. E sinceros, verdadeiros no seu modo de ser. Talvez você vê vários maus exemplos. Não vamos olhar para os maus exemplos. Vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ter bons exemplos para seguir. Há pessoas sim que procuram ser íntegros, serem sinceros, né? Serem verdadeiros. Falta muito isso hoje, falta, mas nós cristãos temos a obrigação de fazer a diferença, pois entregamos a vida a Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Qualidades espirituais, aqui de quem é cheio do Espírito Santo, ok? Primeiro, o amor. Vou destacar 3 pontos aqui. Primeiro, o amor é a essência de Deus. Deus é o próprio amor. Segundo, o amor é o maior dos mandamentos. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E terceiro, é a principal qualidade do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Só que o fruto do Espírito, ele é comparado, nós comparamos, né, na explicação, como uma mexerica. Cada gomo da mexerica é uma característica deste fruto. Pode ver que está no singular, é fruto. É uma unidade só, mas com várias características. Cada gomo é uma característica, exceto o amor. O amor não é nenhum dos gomos. O amor é o suco de cada gomo. Então é alegria em amor, paz em amor, longanimidade em amor. E assim vai até o final, domínio próprio em amor. Porque o amor é a essência de Deus. O amor é tudo para nós. Deus nos criou porque Ele nos amou. Deus tomou a forma humana, deu a sua vida na cruz do Calvário, né? Porque Ele nos amou e Ele nos ama e quer nos levar para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então o amor não pode faltar na vida de um cristão de forma alguma. Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? E Ele fala sobre o amor para sermos seus discípulos. Né? Porque quem não ama, irmãos, não tem a Deus. A fé. Irmãos, em Hebreus 11, verso 6, diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ficar 3 horas orando pedindo mais fé, você vai levantar com a mesma fé de quando você se prostrou para orar ao Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então já tem a resposta, já tem a fórmula aqui. Claro que quanto mais orarmos, mais sensibilidade espiritual nós teremos. E o Senhor vai nos impulsionar a buscarmos mais a palavra do Senhor. Para aí sim, termos cada vez mais fé em Deus. Quanto mais entendemos a palavra do Senhor, mais nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. Quanto mais nós conhecemos esse Deus grandioso, mais nós conhecemos a sua grandeza, o seu poder. E aí nossa fé vai aumentando. Entendeu? Nós vamos conhecendo mais dele, vamos acreditando mais nele, confiando mais nele, porque ele se autoprova, né? Deus se prova ser o grandioso Deus. E aí cada vez mais que conhecemos a Deus, mais nós temos fé nele. Em Abacuque 2,4, depois repetido em Hebreus 10,38, está escrito, mas o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. O justo viverá da fé, certo? A fé no Filho de Deus. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então a fé, irmãos, é fundamental. Jesus disse para Filadélfia, guarda o que tens,
para que ninguém tome a tua coroa. O que nós temos? A fé. Interessante que a fé vem antes do amor. O amor é o mais importante de tudo, mas está junto, né, irmão? O amor, a esperança, a fé, enfim. Inclusive, lá no final, Paulo diz, né, em capítulo 13, 1 Coríntios 13, quando ele fala sobre o amor, ele fala assim, olha, resta o amor, a fé e a esperança. Não é isto? Mas o maior é o amor. Sim, o amor é a essência de Deus. Só que para amar a Deus, primeiro tem que ter fé nele. Então primeiro vem a fé. Olha que interessante. Quanto mais eu acredito em Deus, mais eu amo esse Deus. O amor é principal, certo? O amor é a essência de tudo. Mas primeiro vem a fé, aí depois que eu acredito, eu começo a amar ao Deus a quem eu creio, ok? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, como eu falei aqui, Hebreus 11, verso 6. Não tem como ter comunhão com Deus se não acreditarmos nele. Ele espera que nos aproximemos dele crendo que ele é galardoador, que ele é justo, que ele é perfeito, é fiel para cumprir com a sua palavra. E sobre a fé, irmãos, devido à falta de fé e incredulidade, muitas pessoas se afastam de Deus, muitas pessoas perdem a bênção e muitas vezes perdem a própria salvação. Acredite nele, ele é fiel em todo o tempo. Deus não desampara, não decepciona. Tudo que ele diz na sua palavra, ele cumpre perfeitamente, né? E vai continuar cumprindo com certeza. A santidade. Sem a santificação, ninguém jamais verá Deus. Hebreus 12, verso 14. Irmão, santificar é separar. Separar do mundo para Deus. Separar-se do pecado para Deus, né? É viver voltado para o Senhor, viver vencendo o pecado, vencendo Satanás, vencendo o mundo. Isto é santificar. Viver para agradar a vontade do Senhor, renunciando, tem a ver com renúncia também. Santificar é quando você tem a oportunidade de pecar e você rejeita. Isso também tem a ver com fidelidade, tudo interligado. Mas ser santo é ser separado das coisas que nos afastam de Deus, do pecado, da influência mundana, da influência de Satanás. Então a santidade na vida de um obreiro é algo indispensável. E está aqui, irmãos, sem a santificação ninguém jamais verá a Deus. Ver não é olhar, mas é estar na sua presença para sempre. Porque os ímpios vão ver Deus no juízo final, mas para a condenação olharão, serão condenados e nunca mais verão a Deus. Agora, aqui o ver a Deus é ato contínuo, ver continuamente a Deus por toda a eternidade. A humildade. Em Mateus 11, 29, Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que sejamos humildes, que não venhamos a permitir que o orgulho prevaleça em nossas vidas, porque o orgulho faz parte da natureza caída, né? E todo mundo tem um pouquinho de orgulho na sua vida, outros tem muitos, tem menos, né? Mas que possamos vencer o nosso orgulho a cada dia. Pedir para que o Senhor, como diz aquela canção, quebre o meu orgulho, para termos a humildade de Jesus em nós, o reconhecimento que dependemos totalmente de Deus, o reconhecimento que nós não somos melhores do que ninguém, também não piores, mas somos iguais ao nosso próximo, né? Isso tem a ver com humildade, conforme ensina o nosso Senhor Jesus Cristo, independente da posição que a pessoa esteja. Será um membro, um cooperador, um diácono, um presbítero, um obreiro, um pastor, um evangelista, não importa a posição. E eu entendo, quanto mais for a responsabilidade, mais humilde tem que ser, porque mais exemplo se torna, mais parecido com Jesus deve se tornar, né? Deve estar cada vez mais parecido com Cristo. Então não tem o porquê a pessoa, quando é de diácono, vai para o presbitério, fica orgulhosa. Pelo contrário, tem que ser mais humilde ainda. A paciência é sinônimo de longanimidade. Paciência para com as pessoas e para ver os frutos do trabalho. Irmão, isso aí é fundamental. Você está passando um processo, então você tem que, primeiro, também ter paciência em esperar em Deus, né, para vencer. Está passando para que venha ser resolvido aquele problema. Ter paciência para com as pessoas que te cercam, que muitas vezes não é fácil, né? E nem as pessoas têm paciência com a gente também, que nós somos falhos. E a paciência para esperar o resultado do trabalho, os frutos do trabalho, é como uma plantação. Tem pessoa que faz a obra de Deus e está fazendo algo esperando
uma bênção do Senhor, confiando em Deus, né? Embora que devemos fazer algo do Senhor sem esperar algo em troca. Devemos fazer por satisfação. Eu estou dizendo no sentido de você fazer, se dedicar na obra de Deus para ter os frutos, ganhando almas, né? O avanço da obra do Senhor, da igreja onde você está. Um bom resultado você quer ver, às vezes demora, tem que ter paciência. Então a paciência na vida de um obreiro é fundamental. E tem a ver com longanimidade, ter longo ânimo, para conseguir esperar, para conseguir suportar. E a Bíblia diz também que a tribulação gera a paciência. Não é fácil não, irmãos, mas é o modo de ser, o modo de ter a paciência, né? Na prática mesmo, a tribulação. Porque se você não tiver paciência, você acaba sendo vencido pela tribulação, você desiste, você se entrega, você deixa de acreditar. Mas se você conseguir aguentar, ter paciência, ter longo ânimo, você vence. E aquilo vai te ensinando, vale a pena esperar. Aí na próxima luta, tribulação que tiver, vai aumentando a tua paciência. Então a tribulação gera a paciência. A paciência gera a experiência. A experiência gera a esperança. E a esperança não traz confusão. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem mães que estão cuidando dos seus filhos, né, e filho arteiro fala: Deus, dá-me paciência. Então, é na bagunça do seu filho, né, naquele momento de nervosismo ou de tribulação, né, que a criança vai fazendo uma arte, dando trabalho, que Deus nos dá a oportunidade, capacita a termos a paciência, né, no caso da criança, corrigir ela, mas ter a paciência para não perder a cabeça, para não agir de uma forma errada. No trabalho, está tendo uma luta, uma perseguição, uma tribulação, tenha paciência, Deus dará vitória. Mas aí tem que ter perseverança, buscar a Deus, né, ter uma ação em posicionamento correto, porque senão já sai, perde as contas, perde a bênção, certo? Toma uma decisão precipitada. Então a paciência é indispensável na vida de um cristão e ela vem pelos momentos difíceis que enfrentamos. O espírito perdoador é como nós falamos com Deus na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou em outra versão, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então, irmãos, perdoar tem a ver com amor também, né? Com certeza. Agora, se eu não perdoo, eu não serei perdoado, porque eu mesmo estou pedindo na oração, né? Falando com Deus, perdoa as minhas dívidas, da mesma forma, assim, significa da mesma forma que eu perdoo aos meus devedores ou quem tem me ofendido. Então, se eu não perdoo quem me ofendeu, eu estou dizendo para o Pai, então não me perdoe, certo? Então que possamos perdoar. E o mais beneficiado não é quem é perdoado, irmãos, é quem libera o perdão. Porque quem fez errado, Davi não está sofrendo. Agora, quem foi lesado que está sofrendo. E ao não liberar o perdão, cria uma amargura muito grande. A Bíblia diz que quando cria raiz de amargura, só um milagre, irmãos. Gera depressão, né? Leva a pessoa à vingança, ou às vezes até, se for algo muito grave, até tirar a própria vida, né? Por isso, quando a pessoa libera o perdão, é como uma cura para a sua alma. E isto agrada a Deus, que também nos perdoa constantemente.